De qual cidade do Brasil você está nos assistindo agora? Me conta aqui nos comentários, porque isso me ajuda a entender até onde essa informação está chegando. E te coloco junto comigo nessa missão de espalhar saúde sexual masculina com dignidade e clareza. E aproveita, se esse tema te toca de verdade, já dá um like agora, porque isso mostra para o YouTube que tem homem que se importa com o próprio corpo. Sim. Vamos direto ao ponto. Se você está perdendo ereção, se sente aflito na hora H, se já tentou de tudo e está começando a achar que o único caminho é o remedinho, esse vídeo é para você. E mais ainda, se você nem tem mais ereção espontânea, se ela vai embora no meio do caminho, se a penetração virou um desafio constante, então respira fundo e fica comigo. Porque antes de você buscar mais um comprimido, mais um pozinho milagroso, mais um frasquinho de promessas, eu quero te entregar os 3 pilares que constroem uma ereção forte, sem remédio. E sim, eu sei que a tentação de buscar o caminho mais rápido é enorme. Você quer resolver logo, quer voltar a se sentir capaz, potente, desejado. E isso é legítimo. O problema é que a maioria dos homens começa pela ponta errada. Compra um produto sem receita, usa escondido, empresta do amigo, vai na internet procurar o melzinho do amor e entra num ciclo perigoso de dependência, frustração e vergonha. Mas deixa eu te contar um segredo que talvez ninguém tenha te dito com clareza. A ereção é um fenômeno vascular. Não é só psicológico nem só hormonal. É uma reação do corpo inteiro, principalmente do sistema circulatório. A rigidez peniana depende da capacidade do seu corpo levar sangue até os corpos cavernosos do pênis e manter esse sangue lá por tempo suficiente. E isso não se resolve só com uma pílula. Para isso funcionar bem, você precisa de 3 coisas básicas: atividade física estratégica, alimentação inteligente e controle do estresse. São os 3 pilares que sustentam a sua capacidade natural de ter uma ereção firme, duradoura e satisfatória. E o mais importante, sem se tornar refém de medicação. Vamos falar do primeiro pilar: o exercício físico certo. E aqui eu não estou falando só de caminhar no parque ou subir escada. Isso é bom, claro, mas não é o suficiente. O que realmente muda o jogo é fortalecer sua musculatura pélvica. Isso mesmo. Aquela região entre o ânus e o escroto, chamada períneo, é a base de sustentação da sua função erétil. E o sangue que chega no pênis vem de uma artéria chamada pudenda interna, que passa exatamente por essa área. Se você ativa essa musculatura, você estimula mais fluxo sanguíneo. E mais sangue significa mais potência. O melhor exercício para isso? O famoso exercício de Kegel, ou elevação pélvica. Basta contrair os músculos do assoalho pélvico, como se você estivesse segurando o xixi, manter por alguns segundos e relaxar. Faça isso várias vezes por dia. Não precisa de academia, não precisa de aparelho, só de constância. Alguns pacientes ainda usam fisioterapia com eletroestimulação, mas o simples já funciona quando é feito com disciplina. Agora me diz, você já tentou isso? Ou ainda acha que é bobagem? Porque te garanto, paciente meu que leva a sério essa prática, em poucas semanas sente diferença real. Inclusive homens que retiraram a próstata relatam melhora significativa. E se funciona para quem teve cirurgia, imagina para quem ainda tem toda a estrutura intacta? Mas a gente não para por aí. O segundo tipo de exercício que ajuda, e muito, é o treino de membros inferiores: pernas, glúteos, coxas. Agachamento livre, levantamento terra, exercícios com peso corporal. Por quê? Porque esses músculos grandes consomem mais energia e, ao serem estimulados, aumentam naturalmente a produção de testosterona. E testosterona, meu amigo, é a faísca que acende o desejo e mantém a chama da ereção. Está cientificamente comprovado. Treino de perna eleva os níveis hormonais. Simples assim. Agora, antes de entrar no segundo pilar, eu quero te fazer uma pergunta.
Você tem o hábito de testar sua ereção sozinho, tentando forçar no banheiro, no meio do nervosismo, como quem está testando um carro velho. Pois saiba que isso, em vez de ajudar, piora. Ereção não acontece com pressão mental, acontece com estímulo adequado e ambiente de relaxamento. Sem prazer, sem desejo verdadeiro, não há testosterona que funcione. Então pare de testar. Comece a viver. No próximo bloco, a gente vai mergulhar no segundo pilar, a alimentação que faz o sangue chegar no lugar certo, na hora certa. Vamos falar de alimentos vasodilatadores, combinados práticos e o que evitar no seu prato para não travar o que o seu corpo está tentando desbloquear. Você não vai querer perder. Vamos direto ao ponto. Se o seu sangue não circula bem, a ereção simplesmente não acontece. Não adianta tomar cápsula, chá, vitamina, melzinho, se o que você põe no prato todos os dias está entupindo suas artérias ou travando sua produção hormonal. A ereção depende de vasos limpos, dilatados, flexíveis. E esses vasos são afetados diretamente por tudo que você come, ou deixa de comer. Por isso, o segundo pilar para conquistar uma ereção firme sem remédios é a alimentação vasodilatadora e anti-inflamatória. Traduzindo, você precisa de nutrientes que ajudam os vasos sanguíneos a se abrir e a manter o sangue lá onde ele precisa estar, no seu pênis. E também precisa tirar da rotina os alimentos que inflamam, endurecem e obstruem os vasos. Simples. É fácil? Depende de você. Vamos começar pelo que você precisa incluir. Existem alimentos ricos em nitratos naturais, que são convertidos no corpo em óxido nítrico, a molécula que permite a dilatação dos vasos sanguíneos. É isso que garante o fluxo necessário para encher os corpos cavernosos do pênis e manter a rigidez. Quando falta óxido nítrico, a ereção não acontece, ou acontece fraca, curta, instável. Os campeões desse grupo são melancia, especialmente a parte branca da casca, rica em citrulina. Beterraba, ótima em forma de suco ou assada, preserva o nitrato. Pepino, leve, hidratante e rico em óxido nítrico natural. Folhas verdes escuras, como rúcula, espinafre e agrião. Agora, um detalhe importante. Não adianta comer esses alimentos em cima da hora, esperando um efeito mágico. Eles devem fazer parte da sua rotina alimentar, todos os dias. Quanto mais constantes forem esses vasodilatadores naturais, mais seu corpo se adapta a funcionar bem, sem precisar de estímulo externo. Outro grupo essencial são os alimentos anti-inflamatórios. Eles reduzem o processo que favorece a formação de placas de gordura nos vasos. E você já sabe, vaso entupido, ereção bloqueada. Entre os mais potentes estão limão, rico em vitamina C, citrato e compostos que combatem inflamação vascular. Azeite de oliva extra virgem, fonte de gordura monoinsaturada, limpa e protetora. Cúrcuma, açafrão da terra, potente anti-inflamatório natural, que pode ser combinado com pimenta do reino para melhor absorção. Frutas vermelhas, como morango, amora e mirtilo, ricas em antioxidantes. Agora, atenção máxima. Tudo isso pode ser desperdiçado se você continuar ingerindo alimentos que sabotam sua circulação. Estamos falando dos vilões clássicos. Alimentos ultraprocessados, biscoito recheado, embutidos, refrigerantes, congelados prontos. Excesso de sal, presente em temperos prontos, caldos industrializados, conservas. Gordura trans, encontrada em fast food, margarina, bolachas e frituras. Açúcar refinado, sucos de caixinha, doces, sobremesas, cereais matinais. Esses itens inflamam, aumentam a resistência à insulina, desregulam seus hormônios e pioram o fluxo sanguíneo. E sabe o que é pior? Eles criam um ciclo vicioso. O corpo enfraquece, a ereção piora, a autoestima cai e você busca alívio rápido em mais açúcar ou estímulo. Precisa quebrar esse ciclo agora. Agora me diz, você tem comido beterraba com frequência?
Usa azeite de verdade ou ainda confia na margarina? Coloca limão nos seus pratos ou só lembra dele quando está gripado? Essas pequenas mudanças, feitas com constância, fazem uma revolução silenciosa nos seus vasos, e seu corpo responde. Quer um exemplo real? Tenho um paciente, o Sr. Daniel, 65 anos, que vivia testando todo tipo de produto natural, cápsulas importadas, misturas milagrosas, sempre buscando resultado rápido. Quando parei para avaliar, ele almoçava arroz branco, carne frita e refrigerante todos os dias. Café da manhã com pão francês e margarina. Nenhuma folha verde, zero fruta. A ereção dele não durava mais de 1 minuto. Trocamos o café por ovos cozidos com azeite e espinafre. Incluímos beterraba e pepino no almoço, tiramos os ultraprocessados. No início, ele torceu o nariz. Só isso vai resolver, doutora? 3 semanas depois voltou dizendo: faz tempo que eu não me sentia assim. Parece que o corpo acordou. Acordou mesmo, porque vaso que respira, corpo que responde. E para você começar agora, aqui vai uma combinação simples e poderosa para o café da manhã ou lanche. Um copo de suco de melancia com hortelã e raspas da parte branca da casca. Uma fatia de pão integral com azeite de oliva e limão. 2 ovos cozidos com pimenta do reino e cúrcuma. Essa refeição entrega nitrato, antioxidantes, gorduras boas e proteína de qualidade. Tudo em um só prato. E o melhor, prepara o seu corpo para produzir óxido nítrico e testosterona naturalmente. E antes de encerrar esse bloco, vale lembrar: você não precisa comer perfeito o tempo todo, mas precisa comer com intenção, saber o que está colocando no corpo, comer para ativar, para recuperar, para fortalecer, e não para anestesiar ou compensar um vazio emocional. No próximo bloco, a gente vai entrar no terceiro pilar: o controle do estresse e da ansiedade, o grande sabotador silencioso da ereção. Você vai entender por que dormir mal e viver no piloto automático estão te afastando do prazer e como começar a virar esse jogo com técnicas simples e práticas. Te espero. Você pode estar comendo direitinho, pode estar fazendo exercício, pode até estar usando suplementos naturais, mas se você vive estressado, ansioso, tenso, preocupado o tempo todo, seu corpo vai travar, porque o estresse crônico é hoje um dos principais inimigos da ereção masculina, especialmente depois dos 60, e isso acontece não só na cabeça, mas também no corpo, nos hormônios, no sangue, no desejo. É aqui que entra o terceiro pilar fundamental para uma ereção forte sem remédios: o gerenciamento do estresse e da ansiedade. Vamos começar com uma explicação bem direta. Quando você está estressado, seu corpo libera cortisol. Esse hormônio até tem uma função importante em situações agudas, como quando você precisa correr de um perigo, mas quando ele permanece alto por muito tempo, vira um veneno silencioso. E sabe qual é a pior parte? O cortisol e a testosterona competem pelo mesmo ingrediente de base, o colesterol. Então, quanto mais cortisol o seu corpo fabrica, menos matéria-prima sobra para produzir testosterona. Traduzindo, quanto mais estressado você está, menos testosterona seu corpo consegue produzir. E sem testosterona, não há desejo, não há excitação, não há ereção firme. E isso cria um ciclo. O homem sente que não está funcionando direito. Isso aumenta a ansiedade. O estresse cresce ainda mais e o corpo desliga de vez o sistema sexual. E tem mais. O estresse e a ansiedade aumentam a produção de adrenalina, outro hormônio que é vasoconstritor. Ou seja, ele fecha os vasos sanguíneos. E se o sangue não chega ao pênis, como é que você vai ter uma ereção firme? É como tentar encher um balão com a torneira fechada. Então me diz, quantas vezes você tentou ter relação sem estar realmente relaxado? Pensando em trabalho, preocupado com desempenho, com medo de falhar? E falhou. Não foi falta de desejo, foi excesso de tensão. Seu corpo estava em modo de alerta, não de prazer. E sabe o que é pior?
Muitos homens tentam forçar a ereção, como se fosse uma questão de vontade. Vão para o banheiro, tentam se estimular sozinhos, pressionam a mente como se pudessem obrigar o corpo a reagir. Mas o corpo não é uma máquina. Ele precisa de estímulo real, de segurança, de excitação autêntica. Então aqui vai um conselho que dou sempre em consultório. Pare de testar a sua ereção. Comece a viver o momento. Ereção não é prova, é resposta. E o primeiro passo para recuperar essa resposta é abaixar o volume do ruído mental. O cortisol cai, o sangue circula, o desejo retorna. Agora vamos às soluções práticas. O que você pode fazer para reduzir o estresse e recuperar o eixo hormonal? 1. Dormir bem. Parece básico, mas a maioria dos homens subestima o poder de uma boa noite de sono. É durante o sono profundo que seu corpo fabrica a maior parte da testosterona. Se você dorme mal, acorda cansado, agitado, sem energia. Seu eixo hormonal desanda. O ideal é dormir entre 7 e 8 horas por noite, com ambiente escuro, sem telas antes de deitar e com um ritual de relaxamento. 2. Praticar momentos de prazer fora do sexo. Sim, o prazer não é só genital. É caminhar na natureza, ouvir uma música que você gosta, cozinhar algo com calma, rir com alguém. Tudo isso abaixa os níveis de cortisol. Um corpo que vive só no automático, no estresse, não sabe o que é prazer, e por isso não consegue acessá-lo na hora H. 3. Respirar de forma consciente. Um dos exercícios mais simples e potentes é a respiração diafragmática. Funciona assim. Sente-se em uma cadeira confortável, coloque as mãos sobre a barriga, inspire profundamente pelo nariz por 4 segundos, segure por 2, expire lentamente pela boca por 6 segundos. Faça isso por 3 a 5 minutos, 2 vezes ao dia, especialmente antes de dormir ou antes de uma relação. Essa respiração ativa o nervo vago, que é responsável por acalmar o sistema nervoso e preparar o corpo para o prazer. 4. Falar sobre o que está sentindo. Homem sofre calado. E esse silêncio pesa. Se você não tem com quem conversar, procure um profissional. Se sente abertura com sua parceira, fale. Diga que está se cuidando, que quer melhorar, que está buscando ajuda. Quando você tira a pressão da performance e abre espaço para a parceria, o corpo responde com mais segurança. Agora deixa eu te contar um caso real. O senhor Alberto, 68 anos, empresário aposentado, chegou dizendo: Doutora, faço tudo certinho. Como bem, malho, tomo suplementos, mas minha ereção tá fraca. Investigamos. Dormia mal, ficava no celular até tarde, vivia tenso, preocupado com a família, com o futuro. Introduzimos o ritual de desligar telas às 21 horas, usar luz baixa, ouvir música relaxante e fazer respiração consciente antes de dormir. Em 15 dias, começou a relatar mais ereções matinais. Em um mês, voltou a ter confiança na hora da relação. Ele mesmo disse: Achei que era físico, era emocional, e é isso que eu quero que você entenda. O emocional constrói o físico. Quando você está relaxado, presente, conectado consigo, o corpo responde. Quando vive em tensão, cobrança, medo de falhar, o corpo se fecha. Então, sim, é possível recuperar sua potência sem remédios. Mas você precisa parar de lutar contra seu próprio sistema. Precisa alinhar seus hábitos, sua mente e suas emoções. No próximo bloco, vamos integrar os 3 pilares: exercício, alimentação e controle emocional, em uma rotina prática de 24 horas para você aplicar por 7 dias e sentir o impacto no seu corpo e na sua potência. Vai ser seu guia para sair da teoria e entrar em ação. Te espero. Chegamos à parte mais prática desta jornada. A transformação real acontece quando você une intenção à ação. Já conversamos de forma profunda sobre os 3 pilares:
fortalecimento pélvico e de membros inferiores, alimentação vasodilatadora e anti-inflamatória e controle do estresse. Agora é hora de mesclar tudo isso num plano simples, flexível e realista que você pode aplicar hoje mesmo, por 7 dias seguidos, para recuperar sua potência de forma natural, eficaz e sustentável. Rotina: 24 horas, manhã, tarde e noite, 7 horas. Despertar com intenção. Acorde sem pressa. Antes de pisar no chão, sente-se e respire profundamente 3 vezes com consciência. Repita mentalmente: hoje eu nutro meu corpo, fortaleço minha saúde e honro meu prazer. Esse momento liga seu estado mental para a potência, reduz o cortisol no pico da manhã e reinicia o corpo com leveza. 7 horas e 15 minutos. Hidratação ativadora. Beba um copo de água morna com meio limão espremido. Essa combinação ativa a limpeza geral, estimula seu sistema circulatório e prepara os canais para absorver os nutrientes do café da manhã, inclusive aqueles que vão melhorar sua circulação. 07:30. Exercícios para circulação e testosterona. Faça 10 elevações de panturrilha e 10 agachamentos lentos, com peso do corpo. Esse estímulo simples ativa a circulação periférica e já começa a aumentar a produção natural de testosterona, fundamental para a ereção. 8 horas. Café da manhã, focado em desperto. Coma 2 ovos cozidos ou mexidos com azeite e cúrcuma, acompanhados de uma salada de espinafre, tomate, pepino e uma fatia de pão integral. Acabe com um suco leve de beterraba ou melancia. Essa refeição estimula óxido nítrico, reduz inflamação e apoia tanto o pênis quanto o eixo hormonal. 10 horas e 30 minutos. Momento de limpeza e foco. Beba água e faça uma breve pausa de respiração diafragmática. Inspire por 4 segundos, segure por 2 e expire por 6. Isso já reduz o desgaste emocional do dia, afina seu foco e mantém os níveis de cortisol sob controle. 12 horas. Almoço que desbloca a potência. Monte um prato com folhas verdes, rúcula ou agrião, legumes no vapor, proteína leve, frango, peixe ou ovos, azeite e limão. Evite ultraprocessados e comece a construir vasos sem inflamação. 14 horas e 30 minutos. Lanche inteligente. Uma porção de frutas vermelhas ou uma fruta com carboidrato leve. Plás castanhas, cereais integrais e chá verde. Isso mantém o metabolismo ativo, equilibra a glicemia e evita pico de cortisol. 17 horas. Eleve suas pernas em respiração. Deite-se e apoie-se contra a parede, elevando as pernas por 10 a 15 minutos. Isso diminui o acúmulo de líquidos, alivia a região pélvica e estimula o retorno venoso, útil para dar leveza ao corpo. 18 horas e 30 minutos. Jantar leve e potente refeição leve com legumes cozidos, salada aquecida com cúrcuma e um ovo cozido ou fonte de proteína magra. A digestão leve ajuda na qualidade do sono, essencial para a produção de testosterona. 20 horas. Desaceleração com propósito. Desligue os eletrônicos, apague as luzes brancas, acenda uma luz amarela suave. Tome um chá calmante, como camomila ou hortelã, e repita mentalmente: eu me permito relaxar, eu me sinto forte e seguro. 20:30. Respiração. Guida para o prazer. Deitado na cama, pratique 5 minutos de respiração diafragmática com visualização de calma e presença. Isso ativa o sistema parasimpático, prepara seu corpo para o descanso e, consequentemente, para melhorar sua função erétil. 21 horas. Dormir com qualidade. Busque dormir cedo, permitindo um ciclo de sono profundo. A testosterona é produzida especialmente durante esse período. Quanto mais profundo e longo, melhor será seu desempenho no dia seguinte.
Benefícios visíveis. Em 7 dias. Melhora gradual da rigidez e tempo da ereção, graças ao aumento de circulação e testosterona. Diminuição do tempo de resposta sexual, já que o corpo passa a produzir óxido nítrico e hormônios com mais facilidade. Menos frustração na hora H, porque o estresse cai de forma natural com o ritual noturno e a respiração consciente. Recuperação do bem-estar e da confiança, efeito colateral positivo dessa transformação integral. E se eu não conseguir dormir às 21 horas? Mesmo que vá dormir um pouco mais tarde, respeitar o ritual noturno com luz baixa, respiração e desligar de estímulos luminosos já faz milagres. Posso trocar os ovos por algo vegano? Pode. Sempre priorize fontes de proteína de qualidade, gorduras boas, como abacate, amêndoas, chia e vasodilatadores como beterraba ou folhas verdes. E se eu não tiver tempo para caminhar ou me exercitar? Faça ao menos 1 minuto de respiração consciente pela manhã. Menos de nada já inicia o efeito. Se você seguiu até aqui, já entendeu que o caminho para uma ereção forte passa por 3 pilares bem definidos: exercício físico certo, alimentação vascular e controle do estresse. Mas agora vamos dar um passo ainda mais profundo: o pilar invisível da autoconfiança corporal. Porque não adianta o sangue estar circulando se a mente ainda está travada. E isso, meu amigo, é o que derruba muitos homens na hora H. Sabe o que eu mais escuto no consultório? Doutora, eu até melhorei a alimentação, voltei a malhar, mas na hora eu travo. É como se o corpo não acompanhasse a intenção. A ereção não vem ou vai embora rápido. E muitas vezes o problema não está mais no físico, mas sim no emocional, na memória da falha anterior. O corpo lembra. E o medo de falhar novamente vira uma sentença silenciosa. É o ciclo da ansiedade de performance. Deixa eu te contar a história do senhor. Gilberto, 71 anos. Viúvo, com um novo relacionamento, querendo retomar sua vida sexual depois de muito tempo parado. Ele chegou dizendo: "Eu até sinto desejo, doutora, mas meu corpo não me obedece. É como se travasse por dentro." Fui investigar. Alimentação limpa, caminhada diária, suplementos naturais em dia. Mas bastava chegar um momento íntimo que tudo desmoronava. Começamos com uma prática que talvez você nunca tenha feito: a reconstrução da confiança física através da visualização ativa. E vou te ensinar isso agora, porque pode mudar tudo para você também. Funciona assim: todas as manhãs, por 5 minutos, antes do banho ou após acordar, feche os olhos e visualize uma cena onde você está confiante, calmo, sendo tocado com carinho, sentindo prazer e com seu corpo respondendo bem. Visualize isso como se estivesse acontecendo. Não é fantasia. É ensaio mental. O cérebro não distingue o que é imaginação do que é real. Quando você visualiza, você treina o corpo a voltar a confiar. E quando isso é feito junto com respiração profunda, exercício físico e alimentação correta, o impacto é muito mais rápido. Voltando ao senhor Gilberto. Ele aplicou essa técnica todos os dias, visualizava, respirava, tocava o próprio corpo com leveza e respeito. Em 2 semanas, relatou que teve a primeira ereção espontânea em meses, sem ansiedade, sem pressão. Só ele e o corpo dele voltando a conversar. E você pode fazer o mesmo, ainda hoje. Ao acordar, antes do café ou antes de dormir, feche os olhos. Inspire profundo, toque seu abdômen e visualize. Diga mentalmente: meu corpo é capaz. Eu confio em mim. Eu me permito sentir prazer sem medo. Pode parecer simples, e é mesmo. Mas é nessa simplicidade que mora a chave da mudança. Porque se você não confia no seu corpo, como ele vai responder? Agora, quero que você reflita. Quantas vezes você tentou forçar uma ereção?
Quantas vezes se comparou com o que foi no passado? Quantas vezes se cobrou em silêncio? Pois saiba que cada pensamento de cobrança trava um músculo interno, e a ereção vai embora junto. Por isso, o segredo aqui é mudar a conversa interna, mudar a forma como você se enxerga, deixar de se ver como um homem falho e passar a se ver como um homem em reconstrução, em reinvenção, em potência adaptada. Não é mais como antes, mas pode ser muito melhor, com mais presença, com mais carinho, com mais conexão real. E mais, não viva isso sozinho. Se você tem uma parceira ou parceiro de confiança, compartilhe seu processo. Fale que está se cuidando, que está fazendo ajustes. Tire o peso da obrigação, porque quando o sexo vira obrigação, ele perde a potência, mas quando ele é reencontro, ele se torna medicina. Outro caso que ilustra isso perfeitamente é o do Sr. Tadeu, 67 anos, casado há 40. Ele vinha lutando com falhas há 2 anos. Já tinha tentado remédio, suplementos, mudanças pontuais. Mas nada firmava. Começamos com exercícios pélvicos, respiração e alimentação. Mas só quando ele conversou com a esposa, contou seus medos, abriu o jogo, é que o corpo reagiu. Foi como se o peso saísse das costas e voltasse para o meu corpo. Palavras dele. E é isso. Muitas vezes a sua ereção não depende de mais um suplemento, mas de menos vergonha, menos silêncio, mais confiança, mais conexão com o seu corpo. No próximo e último bloco, vou te ensinar uma técnica bônus, passo a passo, que une exercício físico, mais respiração, mais visualização, para ser feita diariamente por 10 minutos, e que funciona como um ativador da circulação peniana e da autoconfiança. É um ritual completo, direto, poderoso, e vai fechar esse ciclo com chave de ouro. Me acompanha? Chegamos ao momento mais prático e transformador deste roteiro. A técnica bônus que une os 3 pilares: exercício, alimentação e controle emocional, numa rotina rápida, diária, silenciosa, mas profundamente eficaz para reativar sua ereção sem depender de nenhum medicamento. É o seu ritual de 10 minutos por dia para dizer ao corpo: eu confio em você. Vamos juntos nessa. Mas antes, deixa eu reforçar algo muito importante. Se você chegou até aqui, você já deu os passos mais difíceis, assumiu o problema, buscou informação de qualidade, entendeu o caminho real, longe dos atalhos perigosos e das promessas enganosas. Agora é hora de consolidar, de parar de pular de vídeo em vídeo e construir rotina, repetição, disciplina. É isso que o corpo escuta, é isso que ele entende como cuidado. Então vamos ao que interessa, a técnica que chamo de respiração pélvica ativa, um método que combina 3 estímulos: exercício de Kegel direcionado, ativação pélvica, respiração profunda guiada, oxigenação mais redução de cortisol, visualização ativa de potência, mensagem cerebral de comando positivo. Você vai fazer isso em 10 minutos todos os dias, de preferência ao acordar ou antes de dormir. Passo a passo da respiração pélvica. Ativa. 1. Encontre um lugar silencioso. Sente-se ou deite-se com a coluna reta. Pode ser na cama, no sofá, no chão com uma almofada. Desligue celular, televisão, evite distrações. 2. Inicie com respiração consciente. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Expire lentamente pela boca contando até 6. Repita esse ciclo por 1 minuto, sentindo o abdômen subir e descer, sem pressa. Terceira ativação da musculatura pélvica. Kegel. Agora, ao inspirar, contraia a musculatura do períneo, como se estivesse segurando o xixi. Segure essa contração por 3 segundos. Expire e relaxe completamente. Repita isso 10 vezes, coordenando com a respiração. Lembre-se, o ideal é que ninguém veja que você está fazendo.
É um movimento interno, discreto, mas poderoso. Quarta, visualização de potência. Feche os olhos. Com o corpo relaxado e o períneo já ativado, visualize uma situação íntima positiva. Imagine-se sendo tocado com carinho, sentindo prazer, com o corpo respondendo bem, firme, presente. Não é fantasia sexual exagerada. É uma cena realista de afeto, prazer e potência. Sinta-se ali. Visualize detalhes: o ambiente, a respiração, o toque, a confiança. 5. Reforce o comando mental. Enquanto visualiza, repita mentalmente frases como: eu me sinto seguro. Meu corpo responde ao cuidado que recebe. Eu sou capaz de viver meu prazer com força e leveza. Essa repetição não é mágica, é neurotreino. E funciona. O cérebro reforça caminhos que são praticados todos os dias, e isso chega ao seu sistema nervoso autônomo, responsável pela ereção. Sexto, finalize com gratidão corporal. Ao terminar, ainda de olhos fechados, agradeça ao seu corpo. Mesmo que ainda não esteja como você quer, agradeça por estar tentando, por estar com você. Diga: estou aqui, estou voltando, eu confio em mim. Essa finalização cria uma associação positiva com o próprio corpo, e quando você para de guerrear contra o corpo, ele para de se proteger e passa a colaborar. Como usar essa técnica na prática? Faça todos os dias por 7 dias consecutivos. Depois, continue com frequência mínima de 3 vezes por semana. Sempre que possível, associe a esse ritual uma boa refeição antes e um bom sono depois. Evite praticar logo após situações de estresse ou refeições pesadas. Pode ser feita pela manhã para ativar o corpo ou à noite para relaxar e promover ereções noturnas espontâneas. Resultados esperados em semanas: melhora da confiança corporal e da resposta ao toque, aumento da circulação na região pélvica, redução da ansiedade de performance, reaparecimento das ereções matinais, fortalecimento do desejo e da autoconfiança íntima. E sabe o que é mais bonito de ver? É que quando o homem recupera essa confiança, ele não depende mais de estímulo externo. Ele sente que o corpo está ali com ele, que está funcionando, que está pronto. E se você chegou até aqui, esse é o seu momento. Não se trata de virar atleta, nem de cortar tudo da sua vida. Se trata de tomar posse do seu corpo, de parar de viver desconectado, de abandonar a ideia de que potência tem prazo de validade. Você pode sim ter ereções fortes depois dos 60, 70, 80. Pode sentir prazer. Pode satisfazer e se satisfazer. Mas isso começa fora da cama. Começa com hábitos, com intenções, com conexão. E agora quero saber de você. Qual desses passos você já aplica? Qual vai começar hoje? Escreve nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou, compartilha. Porque tem muito homem sofrendo calado, e uma informação como essa pode salvar relacionamentos, autoestima e vidas inteiras.